Boa noite. Prosseguindo o nosso estudo sobre a relação entre energia e trabalho, nós vamos usar até agora uma questão interessante. Quando você aplica uma força em um objeto alterando a sua velocidade, então você tem um aumento de energia cinética. Da mesma forma que quando você aplica uma força diminuindo a sua velocidade, você tem um decréscimo de energia cinética. Quando dizemos que existe variação de energia cinética por conta de uma força que foi aplicada no objeto, estamos falando de uma transferência de energia para um objeto ou do objeto. A essas transferências de energia nós vamos denominar tecnicamente como trabalho. Ou seja, trabalho é energia transferida para um objeto ou de um objeto por meio de uma força que é aplicada. A nossa explanação vai nos permitir agora estabelecer uma relação que nos permite explicar o que podemos associar energia cinética e trabalho. Bom, nós vamos começar pelo seguinte ponto. Imagina que você tem um objeto que está deslizando. Imagina que eu tenho um objeto que está deslizando ao longo de um plano inclinado, não inclinado, sem atrito, formando um ângulo φ, com um eixo horizontal. À medida que esse objeto se desloca, ele vai produzir aceleração. Logo, a aceleração, força aplicada, e se esse objeto tem massa, então nós estamos falando de quem? Da segunda lei de Newton. F é igual a m vezes A. Como nós estamos trabalhando com deslocamento num plano sem atrito na horizontal, essa aceleração é dada no eixo x. Da mesma maneira, e voltando mais uma vez para o conceito de aceleração, se o objeto está em repouso e ele atinge uma velocidade v ao longo do processo, a energia cinética, como nós comentamos agora, ela vai começar a sofrer um acréscimo. Ela começa inicialmente muito pequena, velocidade inicial baixa, e à medida que essa velocidade vai sendo acrescida, essa energia cinética vai aumentando cada vez mais. Ou seja, eu estou falando de uma aplicação de uma força a um objeto que vai produzir o que a gente vai chamar de trabalho. Bom, voltando aqui para a nossa equação, então nós sabemos que força é igual a m vezes A, pela segunda lei de Newton. Mas também sabemos que essa aceleração ela representa uma variação de velocidade. Então, juntamente com F, que é m vezes A, nós podemos voltar a falar de V2 V0² mais 2A vezes ΔX. Mais uma vez, por que eu estou falando dessa equação? Porque vai ocorrer aqui uma variação de posição em relação à posição original. E aí qual é a ideia? Nós vamos isolar a aceleração nessa equação e substituir nessa equação de cima. Como nós vamos fazer isso? Simples. Nós vamos passar para o lado esquerdo a velocidade inicial, então você vai ter v² menos v0 ao quadrado. Aqui então vai ficar 2 vezes A vezes ΔX. Daqui 2 e o ΔX passam para cá dividindo, então você vai ter v² menos v0 ao quadrado sobre 2 vezes ΔX. E isso é igual a A. Portanto, esse A que está sendo isolado aqui, esse termo é o que vai vir aqui agora na substituição. Então, fazendo isso, nós temos que a força agora vai ficar escrita como m. Vamos multiplicar aqui agora o que nós acabamos de gerar, que é v² menos v0 ao quadrado sobre 2 ΔX. Correto? Dessa relação, o ΔX está aqui no denominador, então ele vai passar para cá, para o lado esquerdo, multiplicando pela força. Então, F vai ficar escrito como ΔX
E aqui do lado direito, o que, que vai me restar? M multiplicado por V quadrado sobre 2 menos M que multiplica V0 quadrado sobre 2. Mas olha que interessante. MV quadrado e MV0 quadrado nada mais é que o que? Energia cinética final, energia cinética inicial. Logo, o produto que eu tenho aqui registrado da força pelo deslocamento é o que tecnicamente nós vamos definir como trabalho. Ou seja, escrevendo F, mais uma vez, ΔX como mv quadrado menos mv0 ao quadrado sobre 2. Isso é o que nós vamos estar agora chamando de trabalho, nomenclatura que é dada pela letra A, que está associada a uma variação de energia cinética final pela inicial. Essa seria a ideia de trabalho em termos da definição associada à energia cinética. Aqui conseguimos provar. Beleza? Mas não terminamos aqui, porque nós vamos voltar para o nosso desenho. Aquele desenho que me permitiu chegar nessa relação. E vamos explorar um aspecto bem interessante que ocorre sobre ele, que é a questão de como que a força aqui está sendo representada. Lembra que eu comentei antes que eu tenho a ação de uma força aplicada num ângulo φ, a partir da origem vai se deslocando, numa posição V0, com velocidade V0 até um V, e que ocorre um acréscimo, né, em relação à energia cinética. Pois bem, se nós observarmos aqui, a ação da força só está acontecendo aqui na horizontal. O que implica dizer que eu posso fazer uma decomposição dessa força F que foi aqui gerada. E essa decomposição nós podemos realizar em termos do quê? As relações trigonométricas que me permitem escrever o cosseno de φ como sendo a razão entre o cateto adjacente, que é a ação da força da partícula em x, sobre F. Isolando o F de x aqui, eu tenho que isso aqui fica escrito como F vezes cosseno de φ. Por que eu estou mencionando isso? Porque voltando para a nossa definição de trabalho, lembra? Nós escrevemos trabalho, acabamos de escrever trabalho como F vezes ΔX. Esse trabalho também pode ser escrito em termos da relação, né, em x, porque nós estamos aqui trabalhando no eixo x, como sendo o produto de F por ΔX vezes o cosseno de φ. Isso é o trabalho realizado sobre uma partícula em direção horizontal. Essa equação é a geradora do processo. Em termos de produto escalar, como eu estou trabalhando apenas numa única direção, então eu também posso escrever o trabalho com produto vetorial de F, produto escalar ou produto interno, com ΔX. Por quê? Porque na horizontal, ou seja, no eixo x, o cosseno de φ aqui é o cosseno de quanto? De 0. E o cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Tá, mas eu poderia trabalhar com outro ângulo na horizontal, não poderia? Sim. Um cosseno de 180 graus, que é o cosseno de π, que nesse caso é menos 1. Mas isso indicaria para nós o quê? Apenas o sentido de orientação do trabalho. Para a direita, fazendo uma ação positiva, para a esquerda, uma ação de trabalho negativa. É isso aí. E mais na sequência a gente vai montar agora um exemplo de como nós vamos calcular a equação que associa trabalho, energia cinética, assim como a associação com produto escalar. Beleza?